Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um gorro com orelhinhas, modelo aviador, em forma de frutinhas. Você vai usar Super Bebê com fio duplo, vamos usar o vermelho e um tom de verde com agulha Clover 4 mm. Como é trabalhado peças para criança, eu sempre dou preferência para fios de bebê, que é anti-alérgico. Se eu quero um volume maior, eu trabalho usando o fio duplo. Nós vamos iniciar nossa peça fazendo para a base 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Introduz a agulha na primeira corrente feita e fecho com um ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, dentro da argola formada, um ponto alto. Temos 2 pontos contando com as correntes. Laço no mesmo lugar, o terceiro ponto, o quarto ponto, e agora nós vamos continuar, fazendo aqui um total de 18 pontos altos, sempre assim. Chegamos ao final, temos um total de 18 pontos, conte 1, 2, na terceira corrente do primeiro, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no ponto à frente, um ponto apenas. Laço no próximo, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço no ponto à frente, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto. No mesmo lugar, outro ponto. Nós estamos trabalhando da seguinte maneira: um ponto da base com 2 e no próximo apenas um ponto, fazendo isso até o final. Chegamos ao final e na terceira corrente do primeiro ponto, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos repetir esta carreira e a próxima da mesma maneira, ó. 3 correntes para subir, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, no ponto à frente, um ponto apenas, laço no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas, e no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Nós estamos repetindo da mesma maneira, um ponto com 2 pontos e um ponto com um apenas. Vamos finalizar esta carreira e fazer a próxima do mesmo jeito. Trabalhamos aqui um total de 3 carreiras, todas da mesma maneira, com aumento sim e um não. Agora nós vamos trabalhar a sequência. Para iniciar esta carreira, faça da mesma maneira, 3 correntes, laço. Na base das 3 correntes, um ponto alto. Temos o primeiro aumento. Laço agulha no ponto à frente, um ponto alto apenas, laço no próximo, um ponto alto apenas, laço no próximo, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Observem que agora nós temos 2 pontos entre os aumentos. Isso vai permanecer até o final da carreira. No ponto à frente, um ponto, no próximo, um ponto. Laço no próximo, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Trabalhe assim até o final. Chegando ao final, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo.
Trabalhamos aqui a primeira parte da nossa peça fazendo os aumentos. Agora nós vamos trabalhar sem aumentos até o final. Para fazer sem aumentos, vamos trabalhar 3 correntes. Todo o início será feito desta maneira. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vamos fazer isto em toda a volta e em todas as carreiras seguintes serão trabalhados dessa forma. Ponto sobre ponto, ó. Para cada ponto, faça um ponto alto apenas. Laço e no próximo. Sempre assim. Todas as carreiras são iniciadas com 3 correntes e são finalizadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto, como nós já fizemos nas carreiras anteriores. Você vai trabalhar até ter de 15 a 16 centímetros, ou a seu gosto. Tem gente que gosta da touquinha mais comprida, para proteger mais a testa da criança, e outros mais curto. Aí o gosto é seu, o comprimento é por sua conta. Trabalhamos aqui o comprimento para nosso gorro. Agora nós vamos fazer as orelhinhas. Nós vamos trabalhar a proteção da orelha fazendo 3 correntes. Laço, agulha, no ponto à frente, um ponto alto. Fizemos o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto. Nós vamos fazer um total de 16 pontos, desse jeito. Se você quiser fazer mais largo, faça 18 pontos. Observe. Terminamos a carreira com 16 pontos, viro a peça. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, agulha, no ponto à frente, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e continue, ponto sobre ponto, até chegarmos aos 2 últimos. Chegamos aos 2 últimos pontos, laço, agulha, no penúltimo, um ponto sem fechar, laço, no último ponto, um ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo, viro a peça sobre este mesmo ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes. E vamos voltar, ponto sobre ponto, até chegarmos aos 2 últimos. Onde faremos nova diminuição. Esse modelo tem essa parte da orelha bem mais largo que os comuns, que é um gorro para inverno mesmo, para você usar nos dias mais frios do ano. Chegamos aos 2 últimos pontos, observe. Penúltimo, um ponto sem fechar, e o último, um ponto sem fechar. Passo por dentro e um ponto baixo, 2 correntes, laço. Agora nós faremos um ponto sem fechar, no próximo, outro ponto sem fechar. Passo por dentro, também fizemos no início, observe. E agora vamos trabalhar até chegarmos aos 2 últimos, onde faremos de novo a diminuição. Observem, temos aqui os 2 últimos pontos, da mesma maneira, um sem fechar, e sobre o último, um sem fechar. Passo por dentro, viro, sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes, laço no ponto à frente, um ponto sem fechar, no próximo, um ponto sem fechar. Passo por dentro e vamos continuar até os 2 últimos. Observem o detalhe, nós temos aqui o ponto que foi diminuído, as 3 correntes e um ponto anterior à diminuição. Então, vamos laçar a agulha neste ponto anterior à diminuição. Um ponto sem fechar, laço, e sobre a terceira corrente, ó, introduz a agulha,
um ponto sem fechar, laço, passo por dentro. Viramos e sobre o último ponto, um ponto baixo, uma, duas correntes, laço no ponto à frente, um ponto alto normal e vamos continuar até o final dos pontos. Observem, ficamos com 2, 4, 6, 8 pontos altos. Vamos cortar o fio e arrematar. Para iniciar a segunda orelhinha, você vai contar, observe. Esse aqui foi o último ponto trabalhado, então nós vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pontos. E sobre o 21º ponto, ó, introduz a agulha e puxa o fio novamente. Puxamos o fio, vamos iniciar fazendo as 3 correntes, laço, agulha e observem, continue trabalhando, fazendo a mesma coisa que nós fizemos para o outro lado. A mesma quantidade de pontos que você colocou em uma orelha, terá que colocar na outra. Desse jeito. Observando que nós contamos a parte que será a nuca do nosso gorro. Estamos trabalhando como se fosse o avesso da peça. A parte da frente terá mais pontos, ficando com um espaço maior. Trabalhamos as 2 orelhas da nossa peça. Observem, sobrepondo uma a outra, a parte de trás fica menor e a parte da frente maior, que envolve toda a testa. Usando o mesmo fio em tom de verde, nós vamos fazer o acabamento. Na parte de trás, observe onde inicia a parte de trás, no primeiro ponto, nós vamos puxar o fio, para que todo o arremate fique na parte de trás da peça. Puxo uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. No ponto à frente, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Temos então 3 pontos. 1, 2, 3 correntes. Na base das correntes, prendo com um ponto baixo, formando um picô. Observem, pulo um ponto, no próximo, prendo com um ponto baixo. No próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. 1, 2, 3 correntes. Na base das correntes, prendo formando um picô, pulo um ponto da base e no próximo prendo com ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto baixo. E vamos repetir 3 correntes. Na base, prendo formando o picô, pulo um ponto e no próximo prendo com ponto baixo. No próximo, segundo, no próximo, terceiro. Observem como vai ficando. Chegamos à parte que corresponde à orelha. Observem o detalhe. Nós vamos prender no cantinho, no último ponto, o último picô. E dentro do ponto, ó, o segundo e o terceiro. 1, 2, 3 correntes, na base prendo o picô. Observe. No ponto à frente, envolvendo o ponto, ó, 1, 2, 2 pontos baixos. Na junção, o terceiro. 1, 2, 3 correntes, na base prendo, formando o picô, envolvendo o ponto. Um ponto, no próximo, o segundo, no mesmo lugar, o terceiro. 1, 2, 3, na base. Prendo, formando o picô. No ponto à frente, envolvendo o mesmo. 1, 2. No próximo, um ponto. 1, 2, 3. Na base, prendo com ponto baixo
Ó, um ponto. No próximo, prendo, formando um ponto. No próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Nós vamos trabalhar sempre desse jeito. Observem como ele irá ficar. O cantinho fique arredondado. Chegamos ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto. Observem que nós iniciamos com 3 pontos e vamos finalizar com um picô, para que fique bem certinho. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, laço, passo por dentro, eu já cortei o fio. Observe, puxo para arrematar e na parte de trás, pegando por dentro dos pontinhos, nós vamos puxar o fio, esconder bem e cortar rente. Trabalhamos o acabamento na nossa peça. Para a parte superior, você pode usar o talinho ou você pode aplicar um pompom vermelho ou verde. Para as orelhinhas, você pode aplicar um cordão feito com o mesmo fio, em torno de 40 a 50 centímetros, a seu gosto. Você pode usar a agulha 5 e usar 6 fios do mesmo que nós fizemos o acabamento. Apliquei o detalhe no meu gorro. Na hora de costurar não tem problema que apareça do outro lado, porque a nossa peça vai ter forro, observe. Todo arremate é feito na parte interna, o forro da minha peça. Eu já costurei, está pronto. Na parte inferior fiz uma bainha simples, ó, sem dobras, bem fininha. Caso você more em regiões muito frias, você pode usar o tecido soft, que é bem fofinho e bem quente. Então, este forro a gente vai colocar desta maneira dentro do nosso gorro, com o direito voltado para dentro. Vai ficar bem fofinho. E nós vamos aplicar desta maneira, colocando a parte vermelha, deixando um pouquinho da parte vermelha, é onde faremos os pontinhos à mão, para que a nossa peça fique bem bonitinha. Sempre assim. Na hora de passar na orelhinha, você vai seguir a mesma carreira que nós temos aqui, desse jeito, ó. Sempre deixando um pedacinho dela para fora em toda a volta. Para iniciar a costura, observem um detalhe. Na carreira de pontos altos vermelho, você vai ter uma linha. É nessa linha que nós vamos passar, ó, na base do ponto, ó, você vai ter uma linha passando, envolvendo o ponto que faz a corrente. É nela que nós vamos passar a agulha. Então, vamos pegar o pontinho desse jeito, mais o tecido, com linha clara para não aparecer. No mesmo lugar, eu vou passar de novo para formar o ponto inicial. Agora aqui, eu vou entrar no mesmo lugar e vou sair lá na frente, passando por baixo do fio vermelho, ó, e no tecido. Vou entrar no mesmo lugar e já vou sair lá na frente, pegando o fio vermelho mais o tecido, fazendo aqui uma costura invisível. No mesmo lugar, você pega o fio e já pega o próximo lá na frente e já sai no tecido. Você vai fazer isso a volta toda da peça, prendendo então o forro do nosso gorro. Observe. Trabalhamos a aplicação, observem como fica nosso gorrinho forrado. Como o tecido é em algodão, ele tem que ficar assim folgadinho mesmo, por causa da elasticidade do crochê.
Caso você queira, poderá fazer uma trança de fios e aplicar na base da orelhinha, ou pode ser usado apenas assim.